Bom dia, pessoal. Meu nome é Verônica, eu sou professora de língua portuguesa do Colégio Ângulo Sorocaba e hoje nós vamos dar continuidade à aula falando sobre o capítulo 11 do nono ano. Nesse capítulo a gente faz uma aula sobre leitura e interpretação. Na verdade, a gente fala sobre a modalização do discurso. O que é entender a modalização do discurso? Basicamente, é saber qual é a atitude de quem escreveu aquele texto. É claro que quando a gente fala de um texto falado, oral, a coisa fica mais fácil, porque a gente consegue reconhecer de maneira muito mais rápida. Eu coloquei aqui 4 características da ideia de modalizar o discurso e alguns exemplos para que vocês entendam. Vejam, quando a gente fala, a oralidade ela tem muita força e ela vem carregada de sinais de pontuação. É mais ou menos como um gibi, quando a gente pega aqueles gibis que vem junto com interrogações, exclamação, para falar como, aí vem aquela interrogação, exclamação, interrogação de novo. Porque quando a gente fala, né, até o corpo da gente fala. Então, a gente usa a modalização do discurso de uma maneira muito clara. Só que quando a gente fala, para falar de textos, é preciso entender que as marcas do texto é que vão dar o tom da forma como você vai ler aquele texto. Como que você vai reconhecer? Um adjetivo, a forma como o autor trata o assunto, tudo isso faz parte do modalizar o discurso. Atitude do enunciador. O que é entender a atitude do enunciador? Entender qual é o posicionamento dele em relação àquele texto. Se a gente pegar textos jornalísticos, como um editorial, você vai entender o posicionamento de quem escreveu o texto, da pessoa que escreveu. Se você pegar um artigo de opinião, a atitude é muito mais clara. Então, ao ler o texto, você consegue compreender a atitude que está por trás da forma como aquele texto foi escrito. O que é compreender os recursos linguísticos? Ler o texto e não passar por cima de uma metáfora, por exemplo. Ler o texto e perceber uma antítese ou um paradoxo. E tudo isso faz parte da ideia do texto e compreender por que aquilo está sendo usado dentro daquele texto. A forma como a gente interpreta um texto falando sobre os buracos na rua, né, um texto de opinião falando sobre os buracos na rua, dizer que os buracos são verdadeiras crateras, é claro que você não vai imaginar um buraco enorme que engole os carros. É um buraco que simplesmente você precisa fazer um desvio para não cair nele. Então, aquele recurso linguístico, ele sofre a mudança dentro do texto, mas você também não vai passar por ele sem a necessidade da interpretação. Texto oral. Falar é mais fácil, só que reconhecer num texto oral as marcas desse discurso aparece de maneira mais difícil, porque a gente fala muito rápido e reconhecer isso leva tempo. Veja, você está assistindo agora a esta aula. Se você está percebendo o que eu estou falando, pela minha expressão facial, pelo meu jeito de agitar os braços, feito todo professor, mas talvez se não tivesse a imagem, você não conseguisse chegar necessariamente dentro dessa força de discurso que eu estou falando. Aí, claro, entra o ritmo, a forma como a gente fala. Se a gente fala mais acelerado, quer dizer que a gente tem uma pressa em passar aquele discurso. A entonação, olha só como muda. Você chega para um amigo e fala assim, você já chegou? É diferente de você falar, você já chegou? Então, essa marcação de entonação também muda. Às vezes, grandes problemas se criam por causa da entonação de um discurso. A altura da voz e a expressão facial e corporal. Coloquei aqui 3 exemplos para vocês perceberem. E percebam que nesse primeiro exemplo eu coloquei 4 sinais de pontuação, para que fique mais claro. Se eu disser assim, você não vai ao cinema. Ponto final. É uma atitude que você vai reconhecer como afirmativa. Não,
Não vou. Você não vai ao cinema. A forma como eu digo isso, com ponto de exclamação, precisa mudar. Quando nós lemos um texto, seja ele qual for, se a gente não obedecer aos sinais de pontuação, o texto fica sem sentido. Você não vai ao cinema virou uma pergunta. O mesmo enunciado, o mesmo contexto virou uma pergunta. Você não vai ao cinema? Veja, minha voz modificou-se quando eu terminei, justamente para jogar a ideia das reticências. Indo mais além, veja, às vezes uma palavra modifica um contexto. Percebam se é diferente você se referir a alguém dessa maneira. Ele é um moleque. Ou ele é uma criança. São duas formas de falar a mesma coisa, que a primeira pode parecer pejorativa, dependendo do contexto para o qual você usa. Se você se refere a uma criança mesmo, ele é um moleque, vai só parecer que é uma criança arteira, uma criança que gosta de fazer suas artes, né? Agora, se você está se referindo a uma pessoa adulta, ele é um moleque, quer dizer que ele aprontou alguma coisa, e você considerou aquela atitude muito infantilizada. Ele é uma criança, é do mesmo jeito, só que parece que esta palavra carrega um estigma mais negativo do que a segunda, a palavra criança. Bom, pessoal, eu fico por aqui, um beijo e a gente se vê em breve. Tchau!